Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, videocast Liderança em Pauta. Hoje, especialmente sendo filmado nessa terra pouco bonita que é Florianópolis, onde então eu vim porque, gente, eu tinha que conversar com essa pessoa que está aqui com a gente hoje. A nossa querida, amada, minha amiga do peito, Chay Cariani. Nós já estávamos fazendo um podcast antes de começar, né? Tomara que a gente consiga seguir um pouco da nossa pauta, da liderança em pauta, né, Cláudia? Estou tão feliz com o teu convite, muito obrigada. Eu também. Gente, eu tive a honra de conhecer a Chay e ser mentorada dela em 2023, no momento que eu estava atuando em conselhos, né? Mas, ao mesmo tempo, também querendo pensar o que eu queria fazer da minha vida em termos de um próximo passo de carreira em que, sinceramente, eu sentisse que estaria fazendo coisas mais vinculadas ao meu propósito, missão na Terra. E aí eu vim fazer a mentoria da Chay, aqui, a imersão que a gente chamava, né? Fiquei aqui 2 dias... em Florianópolis. Aí depois acabei me inscrevendo e comprando e fui mentorada num grupo de 12 a 15 mentorados que ela faz esse programa, né, da escalada, né? Isso. E aí fui mentorada também por ela e aí voltei aqui em dezembro, mais uma edição onde apresentei no palco ideias que eu acabei em 2024 e agora em 2025 fazendo isso realizar. Então, assim, a Chay mora no meu coração. Eu tive a honra de ser entrevistada por ela no podcast dela, que, aliás, tem um nome maravilhoso. Pode sim. Não é muito bom? Não é muito bom? É muito bom, pode, gente. Sim. Você pode sim. É muito empoderador. Então, assim, carrego aqui no peito a minha guerreira. Eu também, ó. Que é o movimento Guerreiras Dizem Sim. Nossa pra águia. Si mesmas, e essa é a nossa águia. Então, com muita honra também carrego isso aqui no peito. Então, fico feliz que finalmente nossa agenda conseguiu coincidir, não, minha amiga? É verdade. Pessoal, a Chay, ela é uma pessoa que mora aqui em Santa Catarina, aqui em Florianópolis. Ela teve uma carreira que, assim, foi empresária, empreendedora, viu? Com 19 anos ela já montou o primeiro negócio dela, depois ela seguiu uma vida corporativa muito interessante, a gente vai falar sobre isso aqui. Em algum momento ela tomou uma decisão, aos 37 anos, de seguir uma outra trajetória, virou empreendedora, é a fundadora e toca um negócio chamado Impacto Desenvolvimento Humano, né? E ela é mentora das mentoras, né? É mentora, coach, palestrante, empresária. E eu tenho, então, a honra de estar entrevistando ela aqui. E começo, Chay, fazendo a seguinte pergunta que eu faço a todo mundo que vem aqui no meu programa, que eu realmente acredito que a gente não veio na vida a passeio, né? A gente veio com uma missão na Terra. E qual você acha que é o seu propósito de vida, a sua missão na Terra? Que linda, né? Primeiro, eu quero dizer que quem tem a honra de estar aqui com você sou eu. O dia que eu tive a felicidade de te encontrar, te conhecer, especialmente você dando esse passo no invisível, no escuro, né? De ir para um evento de empoderamento, alguma coisa assim. Eu disse, nossa, que mulher, ela já é corajosa de estar no lugar onde ela já chegou e se propor de uma forma estratégica, mas também com muita humildade. Eu admiro demais isso. Ser a ouvinte, a que estava aprendendo, porque você é uma grande mentora. E essa sua pergunta, ela realmente é desafiadora para iniciar um podcast, pelo amor de Deus, já pega a gente, já dá aquela, uau, o que eu faço agora? Mas eu posso te dizer que já me foi um questionamento em alguns momentos, já fiz até mentoria para descobrir qual era o meu propósito, para você ter noção. Olha que interessante. Quando eu fiz a minha primeira transição de carreira mais forte, que foi sair da instituição financeira e empreender, eu busquei profundamente o que era esse propósito. E eu vou te dizer que a minha resposta propósito é movimento. Então, concordo, a gente não veio nessa terra para esperar alguma coisa pronta. A gente veio para viver a missão, para viver o movimento. E o propósito é dar intenção a essa missão. Então, a gente estar conectada, a gente conseguir escutar esse chamado, e ele muda.
O propósito, ele muda. Eu também acho. Então, assim, dependendo do momento que a gente está, e a gente, se tiver esse autoconhecimento, saber quem a gente é, saber com quem que a gente anda, a gente consegue ouvir melhor, com mais clareza, com mais lucidez, a intenção, o propósito daquele momento, e então se colocar em movimento. Hoje eu vivo um propósito, que é um propósito relacionado a inspirar, mas ao mesmo tempo enxacoalhar as pessoas a saírem da plateia e se tornarem as protagonistas, os líderes especialistas que se posicionam no palco. Palco é negócio. Palco é negócio. Palco é negócio, né? Eu amo os bastidores, amo liderar, amo estar com as pessoas, mas quando a gente está aqui, num palco, é onde a gente consegue levar uma mensagem mais longe e incentivar outras pessoas. Eu vejo que esse é o meu propósito hoje. Então, quando eu estou nos bastidores, assistindo os meus mentorados, as minhas mentoradas no palco, eu estou vivendo meu propósito. Eu consigo enxergar isso. Quando eu recebo o seu livro publicado, nossa, estou vivendo o meu propósito. Ela publicou o livro dela. Esse é o meu propósito. Eu encontro muito propósito nisso, muita intenção. Porque senão, acho que eu já teria me aquietado um pouco. Mas eu posso dizer assim... bom, gente, não precisa nem dizer eu e Chay, eu acho que a gente teve essa identificação porque a gente tem uma faceta muito semelhante, que é essa coisa meio da autenticidade de dar real, né? Muito. Não sei nem se agrada todo mundo, mas também nem Jesus Cristo agradou. Exato. Então, assim, vamos combinar, ela é feliz assim, eu também. Eu sou. Então... E a gente ri, a gente gargalha. Pode, tudo bem. E, Chay, eu tenho que te dizer, assim, eu acho que a sua missão na Terra, ela vai muito, também é muito parecida com algo que eu tenho, que é chacoalhar para as pessoas acreditarem que elas podem. Então, por isso eu gosto tanto do nome do seu podcast, o Pode Sim, porque, de fato, ele é muito legal, né? Assim, é uma visão bacana, né? Da gente trazer esse empoderamento para o outro e a pessoa não ficar dependendo do que é o reconhecimento externo ou alguma coisa, a pessoa buscar ela própria, ela se auto-reconhecer, ela ter mais auto-amor, né? Muito bom. Então, eu sempre vi que você ajuda demais as pessoas nisso, né? E a maneira, tudo que você comunica nas redes sociais, principalmente no seu Insta, eu acho que traz muitos elementos, muito conteúdo que ajuda as pessoas a pararem e pensarem nessa direção. Então, você está de parabéns. Obrigada. Fico feliz de você ter esse papel hoje. E tenho certeza que você consegue fazê-lo melhor por ter vivido o que você viveu. Então, eu queria que você contasse para a gente... e para mim vai ser novidade também, porque eu acho que a gente nunca falou sobre isso, que é um pouco assim do seu início de carreira. Como foi isso que você montou um negócio, você trabalhou de vendedora, depois se entrou no banco? Fala brevemente sobre o que foi esse seu momento de carreira, mais no mundo empresarial, corporativo, e depois o seu momento que você transicionou para o que são as suas frentes de atuação desde então. Tá, ótimo. Fazendo um gancho ali com o que você trouxe, eu entendo hoje que a gente tem um talento, um dom, que é enxergar no outro o que ele ainda não está enxergando nele. Excelente. É isso que eu consigo traduzir. E o propósito, ele é colocar movimento nisso. Então, não adianta eu enxergar e não fazer nada com isso. Isso mesmo. Né? Então, fechando esse nosso raciocínio, é isso. E isso... Maravilhoso. Foi forjado na minha vida de profissional. Não foi assim. Porque, às vezes, a gente tem um talento e que se a gente não trabalha ele, não desenvolve ele fica... sem ser usado. É isso, adormecido. Adormecido. Então, esse talento, hoje ele é usado a serviço do meu propósito ou do mundo, que seja, porque eu disse sim para todos os trabalhos e todas as oportunidades que eu tive. E eu aprendi ao longo dessas oportunidades a gerenciar essas oportunidades, né? Então, eu comecei a minha vida profissional muito nova, muito como vendedora, como sacoleira mesmo. É mesmo? Eu tinha um avô muito bem-sucedido, que era um avô médico, que faleceu muito cedo, 70 e poucos anos. Eu tinha 13, 12 anos na época, mas eu sempre fui muito despachada, muito organizada, e virei a secretária daquela clínica, avisando os pacientes dele, ajudando nas partes financeiras com a minha avó. Ele tinha os medicamentos que ele vendia, então eu precisava fazer correio. Então, eu tive um momento ali na minha infância em que eu
fui empoderada para resolver um problema que ninguém dava solução. Logo em seguida, eu fui trabalhar com a minha mãe sempre foi uma grande empreendedora, uma mulher de comércio, tinha fruteira, depois ela tinha loja de roupas, loja de comida congelada. Então, eu sempre trabalhei muito com os meus pais e com a minha mãe, principalmente, porque a minha mãe e meu pai se separaram aos 10 anos, quando eu tinha 10 anos. Aham. Então, a minha mãe foi uma guerreira ali. E eu sempre estava muito com ela. E a minha mãe era uma sacoleira, Isso aqui em Floripa, não? lá no interior do Rio Grande do Sul. Ah, você é nascida no interior do Rio Grande Numa do Sul. cidade chamada Tupanceretã, Tupanceretã. que em Tupi-Guarani significa Terra da Mãe de Deus. Ela é uma cidade no centro-oeste do Rio Grande do Sul, de agronegócio. Tenho muita honra de ter nascido lá, mas eu sabia que eu tinha nascido lá, que não era para ficar lá. Eu já tinha sido assim, tem alguma razão de eu ter nascido aqui, mas não é para ficar aqui. Então, quando eu tive a oportunidade, assim, eu saí voando, morei em Santa Maria, e lá em Santa Maria eu tinha uma mochilinha que eu vendia lingerie, vendia semijoia, dava aqueles cheque calção. É mesmo. Então, eu tinha muito, me virava muito, porque eu precisava muito, tá? Então, mas eu nunca fiz isso de um vitimismo. Sempre Muito gostei de dinheiro, sempre gostei de vender e sempre corri atrás. Quando vim morar em Florianópolis, eu tive uma loucurinha e resolvi botar um café dentro de um shopping na Praia dos Ingleses. Minha mãe me olhou e disse assim, eu não vou ser tua sócia, eu não vou botar no meu nome, eu vim pra cá pra viver outro momento da minha vida, eu vou te emancipar. E ela me emancipou aos 19 anos, hoje acho que já pode ter CNPJ nessa idade. E aí eu fiz meu primeiro CNPJ, coloquei uma cafeteria dentro de um shopping, aprendi tudo sobre café. Negociei com marcas de café, a placa, o não sei o quê, e quebrei, inclusive. Um ano depois eu quebrei. Cara, é difícil, ticket baixo. É muito Meu Maria, cliente, haja venda de café. Não, e a cliente quer muito, assim, a torta cheia de merengue, mas ela quer a Coca Zero. E eu, sabe, putz, eu tinha 19 anos, aquilo me indignava, de certa forma. Mas eu aprendi muita coisa. Negociei, não fiquei com o nome sujo, sempre preservei muito o meu nome. E isso me abriu portas, inclusive, para depois eu vender em grandes empresas. Eu virei vendedora de consórcio numa concessionária da GM. Trabalhei dentro do financeiro deles, uma grande concessionária aqui na região. E aí passei em administração de empresas na ESAG, na UDESC, na universidade aqui, que era uma universidade super concorrida. E aí era um vestibular que era discursivo. Então, eu já tinha um talento para escrita e não sabia. Então, eu fui muito bem nesse vestibular. Passei, fiz a minha formação e, nesse meio tempo, abriram-se vagas no banco. Eu me inscrevi numa primeira seleção, não passei. Participei de toda uma dinâmica e não passei. 6 meses depois me chamaram para uma segunda seleção dentro do Unibanco, na época. E aí eu passei. E aí eu entrei dentro de um Store Banking, ISB chamava, que era uma agência bancária que não era PAB, porque ela não era vinculada a nenhuma empresa, como a Ambev, enfim. Mas ela também não era uma agência, porque ela era dentro de um supermercado. Era um modelo próprio do Unibanco. Ou seja, era um lugar onde o banco não olhava muito, porque ali a gente não tinha muita relevância, mas era um lugar onde a gente tinha bons clientes. Inclusive, eu tinha toda a folha da Ambev na época, como meus clientes, aqui de Santa Catarina. E era um lugar onde a gente jogava a bola, chutava, fazia o gol e fazia a defesa, porque tu faz tudo dentro de uma agência pequena. E ali, em 3 anos, eu comecei a crescer. Em 3 anos, eu virei gerente de conta, Dentro desses 3 anos nessa agência, eu virei gerente de conta, depois gerente pessoa jurídica. A minha gestora saiu de licença maternidade, eu fiquei com o backup dela. E ali, quando ela voltou, eu fui promovida e virei gerente geral em Balneário Camboriú, numa agência enorme, com muitos funcionários. Eu tinha 27 anos. Gente, eu ainda não tinha me formado ainda. Olha. Eu cheguei lá e eu vou ser engolida, né? Mulher, nova, bonita. É isso mesmo. É isso mesmo. Isso é uma coisa interessante, né? O bonito, às vezes, as pessoas incomoda. olham... e atrapalha, né? Uma primeira impressão, não, ela não deve ser tão inteligente.
Ah, gente, vai se ferrar. É. Sou inteligente, sim. E sou bonita também. E não sou tão humilde, tão modesta. Mas a autoestima é um dos segredos do sucesso, né? Concordo. A minha autoestima é elevada, sinto muito. Meu marido diz assim, você tem que ser um pouco mais modesta. Sou bonita mesmo. Gata. Sandra Bullock, brasileira. Gente, quando eu vi a Chay pela primeira vez, eu fiquei tão impressionada, gente. Como você parece a Sandra Bullock. Todo mundo fala isso. Muito bom. Tem até uma história lá no banco, nessa agência de balneário. Um menino que eu tinha recém-contratado para a Caixa, um dia ele chegou para mim e disse assim, Chay, você é muito parecida com a Sandra Bullock. Aí eu disse, é mesmo? Acho que ele foi a primeira pessoa que me disse isso, tá? Olha. E eu disse assim, Rafa, eu queria só a conta dela, o salário dela. E aí ele disse assim, e eu queria o seu. Eu nunca esqueci. Gente, ele foi espirituoso, Ele foi muito né? espirituoso, a gente é amiga até hoje, eu adoro, sabe? Adoro isso. Bom, enfim, lá em Balneário Camboriú, eu tive um desafio incrível, porque foi a primeira vez que eu fui avaliada, inclusive, por um perfil comportamental em que eu estava com baixa empatia. E aquilo me incomodou muito. Olha que interessante. E aí que eu fui entender o porquê que eu estava com baixa empatia. Porque eu estava fechada, eu estava achando que eu tinha que ser muito profissional, que eu não podia ser autêntica, que eu não podia ser brincalhona, que eu não podia ser amiga, que eu não podia ser próxima. E foi uma virada de chave para mim, porque eu fui trabalhar mais o meu autoconhecimento e a minha conexão com o meu time. E ali eu fiz o que eu tinha que fazer, que era o que eu sabia fazer, que era ouvir as pessoas, liderar as pessoas, desenhar uma trilha de carreira para cada um deles. Aqueles que não estavam mais adequados precisavam sair, aqueles que estavam no lugar errado precisavam ser promovidos ou transferidos. E eu fui construindo um movimento dentro daquela agência, mesmo sendo novinha, que eu ganhei um prêmio, inclusive, como gestora de pessoas. E ali a minha carreira explodiu. Muito interessante você está falando. Muito explodiu. Legal. Porque eu me preocupava com a remuneração variável. Lembra que eu sou vendedora? Isso. Sacoleira. Então, você sabe o quanto isso faz a diferença. Eu chegava numa linha do banco como gerente geral e disse assim, cara, não é possível que se você investir aqui mais R$200 mil nessa linha, a gente sai dos 78% de bater meta, vai para 80%. Aí a gente vira elegível para essa meta. Elegibilidade nos dá tantos por cento de remuneração variável. Já dá tantos reais para cada um. Vocês não querem comprar um sapato a mais? Eu quero, eu dizia. E eu comecei a fazer conta com eles. Porque uma coisa que eu entendo que a liderança, ela precisa ter esses 2 R's, que é a remuneração e o reconhecimento. Não pode ser só reconhecimento. Você sabe que isso em português é assim mesmo que a gente fala, em inglês a gente tem o reward e o recognition. Exatamente. Né? Que é a remuneração e o reconhecimento. Exatamente. É isso que... É isso que eu sempre acreditei. Levei minha família embora, minha mãe, minha irmã, minha sobrinha, todo mundo foi morar em Balneário Camboriú comigo, porque eu já estava lá, já tinha me formado, elas também. A minha mãe acabou passando num concurso público, virou funcionária pública do município. A minha irmã começou a carreira dela de fonoaudióloga lá. Minha sobrinha foi estudar lá. Deu 3 meses e me transferiram de volta. Eu chorava, assim, ó. Aí te trouxeram para Floripa. Aí me trouxeram para Floripa. O meu diretor, na época, disse assim, não adianta você estar em Balneário Camboriú. Pode ser a melhor agência do mundo, mas é Balneário Camboriú. Para você aparecer, você precisa estar numa capital. Você vai para a agência Florianópolis. Aí eu fui para a agência Florianópolis. E aí eu vim sozinha. Foi maravilhoso, porque ali eu cresci como mulher. Sim. Eu comprei meu primeiro apartamento. Né? Eu não tinha nem box de vidro no meu apartamento, mas eu tinha um apartamento. Né? Eu tinha um apartamento, eu não tinha cortina, mas eu tinha o meu apartamento. Então, assim, pagava financiado. Comecei a fazer negócio. Depois, quando eu vendi o apartamento para casar com o Augusto, fiquei rica, porque eu, sabe, valorizou o apartamento. E aí eu aprendi que eu podia investir em imóveis, e isso eu faço até hoje. São coisas que a vida nos proporciona, mas o trabalho sempre foi um pilar muito importante para mim. Sim. Se passaram 10... Eu fiquei 14 anos dentro do banco. Quando houve a fusão em 2008, eu já tinha passado por outras agências, já tinha sido gerente geral, inclusive, da maior agência do estado, que eu estava que era o Espaço Uniclass. Sim. E sempre backup do meu superintendente, né? Sempre fui ficando backup dele. Quando ele saía de férias, eu dava o outro tom, porque eu sempre tive um tom mais humano, eles já tinham um tom mais cartesiano, enfim. E aí, quando veio a fusão,
eu fui convidada para um projeto dentro do Itaú Unibanco que era fazer a migração das coisas lá dentro. Olhar para o alta renda, para o Uniclass e para o Personalité de um jeito diferente e fazer toda uma transição que era um pilar novo que se chamou franquia. Eles colocaram como se fosse uma franquia, que era um novo modelo de execução, para trazer um padrão para as novas famílias, porque a gente estava juntando duas famílias. Sim. Uma família Unibanco com uma família Itaú. Né? A gente estava juntando uma cultura com outra cultura. Uma máquina com outra máquina. Um muito menor em algumas coisas, o outro muito grande. Então, eu entrei no meio desse movimento, onde eu fazia esse novo modelo padrão de execução com as frentes. E eu engravidei. Eu fui promovida grávida. Foi muito interessante isso, tá? Muito diferente, né? Sim, mas eu já vi várias vezes isso acontecer. E a real, eu acho que às vezes até a gente acha que existe um preconceito, e eu acho que na maior parte das vezes tem, mas eu também já vi várias situações de mulheres que fazem a diferença e, independente de gravidez ou não, são promovidas. E tem muito também, acho que, da gente. Eu também acho. Né? Eu mesma, eu fui olhar para esse lugar até do empoderamento feminino, de eu curar o meu feminino, muito tempo depois. Porque quando eu trabalhei no corporativo, eu achava o máximo dizer que eu era que nem um homem. É isso, igual, viu? Eu também vivi eu achava, não, eu me dou muito bem com os homens. Adoro as conversas. Adoro as conversas. Eu falava igualzinho. Nossa, eu gosto de me arrumar, mas comigo não tem, eu sou direta mesmo. Eu achava isso muito máximo, sabe? Então, eu criei uma imagem sobre isso. E a questão do estar grávida, eu falei, nossa, mas eu tô grávida, como é que vocês vão me promover? Não dá. Dá. Era homens falando para mim que dava. E dá mesmo. Então, ou seja, a gente cria um estereótipo, cria um preconceito sobre, claro, toda uma bagagem histórica que a gente carrega. Tá tudo certo. É isso, tudo bem. Agora, eu entendi que foi muito maravilhoso, porque eu, graças a Deus, tive uma gravidez bem saudável, a minha primeira, e eu viajei o estado todo, eu dormia junto com um banco azulzinho e acordava laranja, sabe? Eu entrava na agência na sexta-feira, quando a gente fechava às 4 da tarde, era equipe de tecnologia, de TI, de engenharia e botava abaixo. E nós acordávamos na segunda-feira laranja. Tudo mudado, tudo novo. E eu treinava todo aquele time para fazer isso acontecer. Então, eu tenho muito orgulho disso. Foi um movimento maravilhoso. Saí de licença maternidade, tive a minha primeira depressão escancarada, que foi a pós-parto. Porque, óbvio, eu era maravilhosa trabalhando. Como mãe, eu fui um desastre, na minha opinião. Eu acho que às vezes é mais fácil trabalhar do que ser mãe. Óbvio que é! É muito mais fácil. É muito mais. É muito louco. Então, eu quis voltar correndo pro trabalho. Porque lá eu estava confortável. É isso. Lá eu era poderosa. Lá eu sabia onde é que eu pisava. Lá eu entregava resultado. Em casa eu estava perdida. E a gente cria uma expectativa. Por mais que a gente se prepare, faça cursos, e numa condição muito, muito boa que eu já estava, né? Eu, Augusto, sabe? Nossa, a gente se prepara para receber aquela criança. E aí a gente falha. A criança não dorme, a criança tem isso, a criança não sei o quê. Chora e você não sabe porque está chorando. Enfim. Mas fui cuidar de mim, da minha saúde mental também. Isso foi bem importante. Com isso, eu voltei para o banco com muita sede de trabalho. Porque ali eu tinha o lugar onde eu vi que eu era boa mesmo e tinha a questão de ter um bebê em casa. Então, eu não ia brincar, eu não ia tomar cafezinho, eu não ia matar tempo no trabalho mais, eu ia produzir. E foi quando eu mais produzi dentro do banco. Eu tomei conta de 3 regiões na época, tivemos um resultado incrível, mas teve um momento em São Paulo, numa reunião, com um tapinha nas minhas costas, com uma mudança de rota, que eu voltei para o aeroporto, pedi um chopp desse tamanho, chorei o tamanho do chopp todo, disse assim, eu não quero mais isso aqui para mim. E eu não quis mais. Aí eu voltei para casa, liguei para o meu diretor e disse assim, eu acho que eu preciso olhar para o mundo. Eu sempre estive aqui muito focada. Eu preciso ampliar minha mente. Eu preciso saber o que eu quero fazer, eu preciso saber para que eu sirvo. E eu não quero ir para outro banco, eu só preciso pensar.
Ele veio, o que houve com essa mulher, né? Veio para cá, a gente tomou um café, a gente caminhou, e eu expliquei para ele que eu queria um sabático, um tempo. E ele me disse uma coisa que eu nunca esqueci: sabático não se pede, sabático se comunica. Esse é o Silvinho. O Silvinho já esteve numa imersão minha. Olha, foi tão emocionante para mim quando eu vi aquele diretor na plateia. Demais, né? Sabe? Eu num evento com 400 pessoas num lugar e ele... Cara, o Silvinho estava lá me vendo, sabe? Eu sou amiga dele até hoje. Ele foi muito importante para mim. E aí ele me apoiou numa época em que eu estava sendo promovida de novo, me deram uma licença não remunerada e eu fui morar na Califórnia com o Luca com 1 ano e meio e com o Augusto, e a gente foi viver um sabático, desci do salto, tirei o terno. E ficou lá 1 ano e meio? Fiquei lá 7 meses. 7 meses. O Luquinha que tinha 1 ano e meio na época. Tá certo. E eu fiquei lá 7 meses. E aí, quando eu voltei, fiquei mais 3 anos no banco, quase 4, engravidei do Felipe. Vivi um momento em que tentei resgatar um propósito no banco, não encontrei mais. E aí, eu fui buscar um novo propósito, que era um propósito de levar esse movimento, esse desenvolvimento das pessoas, porque eu fui me desenvolver, eu fui buscar essa clareza, eu fui buscar o método de coaching, eu fui buscar o desacelerar e continuar produtiva, e eu sabia que isso era possível para outras pessoas. E aí eu recomecei, está fazendo 10 anos agora que a Impacto foi criada, então... Foi muito poderoso tudo isso. E o banco já se tornou meu cliente. Então, eu fiquei muito feliz. O ano que o banco me contratou para treinar os superintendentes, os regionais deles, eu disse, nossa, bati a minha meta, né? Agora, você sabe que é interessante. Como você começou a se descrever pensando, eu sou uma vendedora, né, a vida inteira, você acha, então, vou sair do banco e vou montar algum negócio que é um negócio de vendas, né? Ou de treinamento de vendas. E, na verdade, você quis ir mais profundo. É você fazer o outro fazer por ele. E, por isso, é impacto, é desenvolvimento humano. Essa foi, na verdade, a sua escolha? Foi. Eu decidi ali, naquele momento, que eu não queria fazer exatamente o que eu fazia no banco, como... ensinar a bater meta, performance. Não era isso que eu queria. Eu queria algo mais profundo. E que é mais difícil de vender, inclusive. Mais difícil de vender. Agora, Chay, assim, entendi como que você fez, então, essa transição. E eu não tenho dúvida que você hoje é muito boa no que faz, porque viveu tudo que viveu, né? E como coach, né? Eu sei que você fez depois formação, você fez, né, no IBC, né, Instituto Brasileiro de Coaching e tal. A gente está vendo hoje muita gente se auto-intitular coach, mentor, às vezes até sem ter feito curso algum. O que eu vejo, não sei se você concorda com isso que eu vou falar agora, presente um certo preconceito com essa profissão de coach e mentor. O que você acha que acabou levando a isso e o que você acha que pode ser feito para que isso não ocorra? Porque eu acho que muitos coaches e mentores ajudam demais as pessoas, né? Então, tem algo para fazer? Tem para solucionar esse preconceito? Tudo no Brasil, a gente tem essa tendência, né, de destruir os heróis. Então, entendi. A gente tem essa tendência, não sei se é por medo, por inveja, por ter esse jeito sempre muito de primeiro rir da cara, primeiro debochar, para depois... Opa, mas o que aconteceu mesmo com você? E depois copiar. Primeiro todo mundo ri da nossa cara, depois se aproximam para tentar aprender alguma coisa e depois ainda copiam. Funciona mais ou menos assim. Eu acredito, como você, que todo mundo deveria passar por um processo de coaching ou de mentoria, mas também acredito que nem todo mundo nasceu para viver disso. Certo. Né? A mesma coisa acontece, por exemplo, o tal do high ticket. Eu vou trabalhar com pessoas de high ticket. Né? Agora nem está mais tão na moda, mas tudo que vai tendo um hype, uma onda, parece que todo mundo quer se posicionar naquilo. Nem todo mundo tem hoje
como é que eu posso dizer sem ofender, né? Mas nem todo mundo hoje tem corpo para atender alta renda. Porque não é para todo mundo. Não é pra todo... E não estou dizendo que é pessoa... habilidade. Não é nem habilidade. Eu acredito que o atender o alta renda e o high ticket tem a ver com lugar de fala. Se você não viveu coisas que têm a ver com esse universo, como é que você vai dizer para os outros fazerem o que você nunca viveu? Mesma coisa é o coach e a mentoria. É isso. Mesma coisa. Né? Você querer dar uma mentoria de resultados financeiros, se você não tem resultado financeiro, você querer dar um coach de inteligência emocional, se você não se dá bem com seus filhos, por exemplo, né? Não é exemplo, né? Não é coerente. Não é coerente. Eu gosto muito de falar o seguinte, a sua prática, né? O seu discurso ele tem que estar alinhado à prática. Ele precisa, porque senão não se sustenta. Quando eu fui fazer um rebranding esse ano da minha marca pessoal, me trouxeram como um dos valores, resultados extraordinários. Eu disse, não tenho resultados extraordinários. Que interessante. Eu tenho resultados sustentáveis. Há 10 anos, eu imprimo resultados constantes. Resultados NPS bom, sempre positivo, faturamento em crescimento. Sustentáveis, mas não extraordinários. Eu não faço um lançamento digital, por exemplo, uau, bateu 6 em 7, 7 em 6. Não faço. Não faço. Eu faturo bem, a gente tem um faturamento bom, mas nada extra... 5 milhões, 7 milhões. Mas também, será que o não fazer esse extraordinário tem muito a ver com que, buscando a coerência, você não vai prometer o que não dá para entregar, você não vai vender gato por lebre, você não vai fazer uma série de coisas que cá entre nós, né, Chay? A gente estava falando isso aqui, gente, um pouco antes de começar o programa, que tem muita gente que fala coisas e que não é exatamente assim. E a minha sensação, não sei se você também vê isso, é que as pessoas que são muito mais preocupadas com a coerência, com a verdade, elas não necessariamente bombam tão rapidamente no mundo digital e talvez nunca vão bombar como outras. Não vão. Não vão, né? Eu acho que não vão. Porque é muito verdade. Eu tenho essa consciência e essa paz já hoje. Interessante. Eu tenho essa paz já hoje. Até porque, para a gente bombar, especialmente no digital, tá? Mas em qualquer outro lugar, precisa ter um esforço, uma energia, uma dedicação que eu não estou disposta a pagar o preço. Entendi. Eu não estou disposta. Eu sei que quando eu abro live no meu Instagram, eu vendo. Eu sei. O meu Instagram ele tem um alcance medíocre, mas tem uma conversão extraordinária. Sim. Então, quando eu estou em live, eu vendo. Eu sei que eu vendo. Eu faturo. Palco é Pix. Mas eu não faço live todos os dias, não faço live, eu acho que nem toda semana mais. Porque eu tenho preguiça. É isso. Porque eu acho chato. Porque para fazer live não é também só fazer a live, tem que envolver todo um time. Envolver o time, tem anunciar, que engajar, ir falar, e mandar mensagem. Eu não estou disposta. Eu não estou disposta, então eu também tenho que pagar o preço por não estar disposta. Tem gente que está disposta, é fato. Tem gente que está disposto. Tá? Outra coisa que eu penso muito, Cláudia, e que serve para você, que a gente tem uma visão de empresária, de administradora, de conselheira. E aí essa visão, a gente sabe os indicadores. O que é faturar 5 milhões, quanto sobra de verdade? Isso é fato. Porque às vezes a pessoa anuncia, né? O rapaz ou a moça, fiz 6 em 7, ou 7 em 6. Quanto sobrou? Mas gastei tanto de marketing e o bottom line não é exatamente aquilo. Isso. Mas a pessoa posa de milionário, o que quer que seja, e às vezes nem é a realidade. Nem é a realidade. Também estávamos falando sobre isso pouco antes de começar aqui. O que é fake news e o que é brutal facts, né? O que é... Vamos ter que vender, eu acho, nossos bastidores. Vamos fazer a assinatura. Assista as conversas secretas. Eu já quero vender, olha. Ai, gente. Muito bom, é bem isso. Então, também eu já aceito essa situação, essa minha realidade, essa escolha. Sim. E por falar em escolha, em algum momento você decidiu que as suas mentorias, você escolheu que faria somente para mulheres. Aconteceu ou foi uma escolha? E se foi uma escolha, por que você escolheu isso? Foi uma escolha. Foi. Consciente
estratégica e dolorida. Ah! Não foi fácil. Para mim, não foi fácil. Mas eu tenho mentores, né? E aí, a minha mentora, na época, disse assim, você precisa falar só para mulheres nesse momento. E eu tenho certeza, mas eu atendo homens, e eu continuo atendendo homens. Adoro atender homens. Sim. Mas eu escolhi surfar uma onda, viver um movimento. Sim. Em que tem a ver com o chamado, e tem muito a ver com eu ter escolhido também, naquele momento, estar curando o meu feminino. É isso. Então, quando... Interessante. Porque o discurso tem que estar alinhado à prática. Sim. Né? Então, ok, vou falar só com mulheres, até porque as mulheres são as minhas clientes ideais. O homem é um cliente excelente, mas ele não é meu cliente ideal. Eu posso até te falar o porquê. Tenho 5 critérios do cliente ideal. Fala aí, ensina para nós. O cliente ideal, tá? Ele precisa de você. Sim. Então, ele precisa de você. Você consegue resolver, ou seja, você tem valor para ele, você gera valor para ele. Ele pode te pagar, porque também Madre Teresa de Calcutá não dá. Não é cliente ideal. Não é. Então, assim, ele pode te pagar, ele valoriza e pode te pagar. Ele indica você e você gosta de atender ele. Nesses 5 critérios, o homem não me indica. É fato. O homem não faz selfie comigo. Eu percebo isso. Sabe? Os homens, ele não diz são assim, uau, tô aqui com Chay Carione, minha mentora, ela que me preparou para esse palco. Ele não faz. A mulher faz. Então, por conta desse critério do homem não me indicar, e ao mesmo tempo ele é muito bom. Então, meu LTV também, ele acaba não repetindo, não renovando. Meu LTV para um pouco nele. A minha cliente ideal é mulher. Então, estrategicamente pensando no negócio, eu fui para esse lado, isso me convenceu na razão. Certo. Na razão, eu me convenci dessa forma. Porque eu busco sempre um racional do negócio. Mas na emoção, eu estava vivendo um processo de cura do meu feminino, de entender que sim, eu precisava ocupar um lugar que eu antes achava bonito, mas que me levou até ali, mas não era mais o que eu queria, sabe? Que eu tinha que olhar para a minha vulnerabilidade também como uma grande potência, que eu queria ser cuidada. Sabe o que aconteceu essa semana passada? Eu fui numa psicóloga para o meu filho mais novo. Aí cheguei lá, ela perguntou assim, por que você quer uma terapia para o Felipe? Que ele não incomoda. Ele não incomoda, ele não precisa do terapeuta. Em tese. Eu disse, porque eu fui a filha que nunca incomodei. Eu fui a filha que nunca dei trabalho. E eu sinto que eu precisava ser cuidada. Então, ele pode não incomodar, a gente dá mais atenção para os outros. Mas, quem sabe, ele não precisa desse lugar onde alguém vai escutá-lo também. O menino foi. E o menino adorou. Olha que interessante. Ele adorou. Mãe, eu adorei. Achei a psicóloga muito simpática. Esse horário das quartas-feiras, às 17 horas, está ótimo para mim. Abraçou a terapia. E eu não vou te falar nada porque é particular, né, mãe? Eu disse, tá bom. E eu disse, nossa. Eu fiquei tão feliz de eu ter escutado meu coração e dizer assim, cara, ele precisa também de um cuidado. Porque eu senti falta disso. Né? Nossa, que intuição maravilhosa. E eu acho que você tem esse lado interessante, né? O que você falou na sua descrição do propósito, de você enxergar o que a própria pessoa às vezes não enxerga nela, né? Que é a intuição, né? Foi baseado nessa intuição que você criou alguma coisa desse projeto do Guerreiras Dizem Sim? Ou como foi o processo para chegar no que foi o Guerreiras Dizem Sim? Isso virar, na verdade, o livro, virar o movimento, virar, né, toda a comunidade que você acabou formando em volta disso, e aí isso levou para a imersão,
para Spix Palco e para mentoria, escalada, o Legacy, por aí vai. Você pensou estrategicamente nisso? Foi acontecendo? Ou seja, foi intuitivo? Foi muito intuitivo. É? Foi. Olha. Foi muito emocional, foi muito intuitivo. Olha, e eu achava que tinha sido tudo planejado, Chay. Não. O que foi planejado foi escrever um livro com a editora Gente, fazer o processo, fazer tudo bonitinho. Cheguei lá e eu desmanchei tudo que eu tinha montado. E eu comecei do zero. Você tinha já o título quando você foi? O título é a penúltima coisa que a gente escolhe. Ah, que interessante. Pelo menos com a editora, acho que com a Matrix também, é a penúltima coisa. A última coisa é a capa, tá? A penúltima é o livro, é o título. Mas eu já tinha a Big Idea, eu já tinha um modelo de estrutura, eu já tinha uma ideia do que eu ia falar. E não foi nada daquilo. É mesmo? Nada. E aí, em 5 dias, veio Guerreiras, veio toda a estrutura, veio todo o que ia acontecer, que não tinha nada a ver com nada que eu tinha falado na minha vida. E aí eu levei para a Roseli e ela disse assim, o seu livro já é maior que você precisa publicar ele, agora vai trabalhar em cima dele. E aí eu levei mais 90, 100 dias escrevendo, desenvolvendo o que tinha nascido desse mundo arquetípico. E aí eu mergulhei muito em leitura, eu ria alto quando eu li as coisas sobre, sabe? Estavam falando comigo. Foi muito legal. Só que eu jamais imaginei que ele teria o tamanho que ele tem. Não, ele é um best-seller. Guerreiras dizem sim para si mesma, tá aqui, ó. 7 vezes, adorei que você trouxe os livros aqui. 7 vezes ele já ficou, nos últimos 3 anos, entre os 10 mais vendidos do Brasil. Imagina, que loucura, que ótimo. Ele é, e assim, o que não é nem por isso que eu acho que ele é gigante. Ele é gigante porque as pessoas, num livro que é de R$50 a R$70, sei lá, o preço que tá o livro, elas me devolvem e dizem assim, Chay, você falou comigo, você escreveu para mim. Sabe, a emoção tá falando. Você mudou algo que eu precisava. E essa era a minha intenção. Ter um produto, ter uma solução que é pequena, que é acessível e que podia virar a chave de alguém. Mas eu não imaginava que ele podia ter esse poder. E por que ele tem? Porque ele é simples. Porque ele é verdadeiro. Sim. Porque ele fala das pessoas. E aí tu vai me perguntar, Chay, essa intuição, nananana. Cara, essa intuição é porque eu gosto de gente. É isso. Eu sempre escutei as pessoas. Adoro gente. É isso. Só pode ser. Né? E aí a coisa foi. Só pode ser. Só pode ser por fato de gostar de gente. Então, ele foi muito intuitivo, ele foi muito emocional. Eu cheguei a duvidar dele quando ele estava pronto. Eu cheguei a duvidar e achar que ninguém ia entender nada. E que eu tinha que parar tudo. Aí eu estava muito no digital, em 2021, eu resolvi criar uma série de lives. E em cada live eu ia falar de 2 capítulos. E eu fiz isso como se fosse um teste. Aí eu testei e as pessoas se conectaram. Cada live eu me vestia de um arquétipo. Você fez isso? Isso foi 22? 21. Antes de lançar o livro. Foi, porque o livro Guerreiras Dizem Sim para Si Mesmas foi em 21 e depois em 22 eu lancei o movimento. O movimento. E o outro que está aqui na mesa, né? O Poder dos Arquétipos. Isso. Ele veio em 20... Ele veio em 22. Também. Por quê? Porque eu convidei a Patrícia Calazans para fazer o meu prefácio e ela é uma das grandes autoras da Matrix dos box. A editora Matrix, ela faz bastante. Muito box. Então, e a Patrícia, a Paty, ela tem acho que uns 7, 8 box com eles. Olha. E aí, como ela leu o livro antes de todo mundo, né? E ela fez o prefácio, a prefaciadora, ela disse assim, faz um box de arquétipo comigo. Eu disse, menina, nem lancei o livro ainda, como é que eu vou escrever um negócio desse? O que é isso? E ela disse, não, Chay, tá pronto, é fácil, vou te mandar a estrutura.
A gente faz assim, a gente fez umas 3 reuniões e a gente escreveu paralelo o box, que são 100 cartas sobre arquétipos. Mas está muito dentro do que eu já estava preparada. E o objetivo do box é você ler cada carta ou fazer algum jogo do tipo sorteia, ler quem é esse, quem não é? Tem algum objetivo ele do tem box? um objetivo mais complexo, inclusive. Ele tem um objetivo que fala de 3 pilares, que é o objetivo da gente descobrir quem a gente é, quem é o nosso público e em que momento está a nossa marca. Então, ele é bem mais voltado para business, para negócio. Então, ele tem um jogo, ele tem um passo a passo aqui. Que ele é mais complexo, ele é um pouco mais difícil de fazer. Então, não dá pra gente fazer assim, brincando. Mas eu gosto de usá-lo como oráculo. Eu gosto de tirar a carta do dia, sabe? Então, porque menina, funciona também. Pô, vamos tirar uma cartinha do dia? Baralha aí. Vamos ver aqui a energia. Se tirar a carta que é de explicação, eu digo que não dá, tá? Aí a gente repete. Tá bom. Você não pode olhar porque ela tem as cores. Ah, é? É. Não vou Então, olhar. você vai... Eu mesma não sei quais são as cores. então tá. Esse box eu não tenho. Eu tenho Guerreiras de Zensim, agora você inclusive, tem. Agora você assinado. tem. Agora eu vou ter. Pronto. Tira aí. Então, deixa eu ver aqui. Peraí, vou botar mais pra você aqui, antes que caia no buraco aqui. Como eu não sei as cores, pode ser tirar qualquer coisa. uma, tá. Ai, eu gostei dessa. Eu já sabia que você ia tirar essa. Antes Jura? de você tirar. Já sabia. É mesmo? Porque essa aqui é a sua, né? Esse aqui é o seu arquétipo. Já sabia disso. Quando eu abri, eu já sabia que era essa. Pode tirar mais outra pra alguém que tá no público agora. Essa aqui é sua. Tira mais uma carta que a gente vai tirar mais uma pra quem vai nos assistir. Agora você tá tirando pra nossa audiência. Aí eu quero essa daqui. Adoro. Tá. Olha só. A sua carta é o arquétipo do sábio. Olha. Que é você. Puramente. Você pode ser governante, você pode ser louca, você pode ser guerreira, amante, tudo que você é um pouco... Um pouco de tudo mesmo. A gente tem. Mas a sábia, aqui diz inclusive habilidades e capacidades da sábia, que é algo muito interessante, que é essa pessoa que já está num lugar que é quando você me procurou. O que eu faço com tudo que eu já sei e já experimentei na minha vida? É isso. Como eu contribuo? Como eu deixo um legado? Isso. Né? E as pessoas se aproximam de você para pedir conselho, para ouvir, para sair de lá, tipo, ai, que bom que a Cláudia Elisa me disse isso. É o teu papel. É isso mesmo. Né? É o teu papel. É gostoso estar perto de alguém como você. E você está muito ativa em relação a isso ainda. Então, essa sábia, ele é um arquétipo, uma energia que, principalmente nos tempos de hoje, que a gente tem acesso a mais conhecimento, a mais pessoas, a inteligência artificial, pode nos deixar, às vezes, um pouco inquieto. Sim. Inquieto, porque é uma cabeça com muitas coisas e a execução com pouco tempo. Né? Ou até pouca vontade, às vezes. Olha, será que vale a pena? Será que eu tenho que fazer isso ainda? Será que é para mim? Porque o que pega aqui é a execução. É onde está o nosso sabotador. É isso mesmo. A sabedoria é a gente entender o que a gente quer, só isso. Porque eu já decidi que eu não quero fazer tudo mais. Tá tudo certo. E a carta que a gente pegou aqui para nossa audiência, para o nosso público, é a carta do louco ou do bobo da corte, que nós estávamos falando antes de começar. O bobo da corte, aqui veio até a identidade do bobo da corte, ó. Olha, o que está escrito aí? Eu não consigo ler direito, mas porque eu tô sem óculos. Deixa eu ler, então. Adoro! Eu tenho uma olho operado, uma de longe e outra de perto para não usar óculos. Sem óculos não dá mais Identidade. nada. Meu lema é: só se vive uma vez. Também sou conhecida como performática, boba da corte, tola, malandra, palhaça, animadora, brincalhona ou comediante. E eu acho que é isso que vem. É isso que vem. Então, assim, às vezes... Interessante isso. Eu gosto de deixar uma mensagem que toda mulher, principalmente, ela tem mais traquejo de lidar com a sua louca do que o homem. Eu conheço muitos bobos da corte, muitos homens que têm esse arquétipo do bobo da corte, que se ele não trouxer isso para um autoconhecimento, ele vai ser o palhaço da turma, daqui a pouco chato. É isso. Mas nós, mulheres, sabemos lidar mais com a louca. Porque a louca é estratégica, ela é inteligente. Saber o momento em que você brinca, em que você deixa a sua marca e a hora que você também sai,
é poderosíssimo. É isso. Então, o bobo da corte, ele consegue... A gente, como louca, consegue estar em todos os lugares que a gente quiser. Mas a gente também tem que ter a liberdade, que é o grande objetivo da louca, de saber sair. É isso. Estrategicamente na hora de sair. Então, a primeira carta que eu tirei... Gente, vou dizer, demais esse jogo, não é? É, eu adoro. Muito legal. A primeira que eu tirei é como se fosse assim, o que realmente eu sou. É. A segunda é como me vem. Seria isso? Ou também eu sou, mas... Tudo que você colocar intenção, pode ser assim. Na verdade, aqui a gente tem algumas perguntas, tem uma técnica que ela não é tão intuitiva como a gente está fazendo agora. Entendi. A gente tem uma técnica nesse box, tá? Nossa, sensacional. Esse eu não box, sabia que tinha isso. Ó, aprendendo aqui ao vivo e a cores. Esse box, a maioria das pessoas que compram são pessoas que trabalham com marketing ou psicólogas, que usam o box nos seus atendimentos. Olha. Entendeu? Mas eu gosto de usar, do meu jeito louca de ser, de forma intuitiva, porque aí você coloca a intenção que você quer. É. Então dá também, tudo pode. Só para a audiência aqui saber, né, o que eu e o Chay estavam falando um pouco antes, né? Que às vezes a gente é tão autêntica, diz tantas verdades, diz a real, que nem sempre as pessoas querem a gente o tempo inteiro perto. E aí eu estava comentando com ela que eu fiz um processo de coaching uma vez com o Leonardo Calisto, né, um cara também que é professor de oratório, dono, também ajuda, né, pessoas no mundo digital. E ele me falou, Cláudia, sabe o rei que tem o bobo da corte? O bobo da corte, ele vê tudo, ele sabe quem é quem, ele é leal ao rei, o rei não tem medo dele. Ou seja, não é uma ameaça, mas é aquela pessoa que você quer durante um tempo, mas depois sai da sala, volta, porque você não está na patota. Por quê? Porque, no fundo, você não se subordinou àquela patota. Você continua sendo a questionadora, ou o questionador, ou alguma pessoa que vê o que muitos sabem, até vem, mas tem medo de falar. O bobo da corte ele não tem. Ele vai falar brincando, ele vai falar de alguma outra maneira. E eu achei muito interessante porque realmente eu reconheço esse traço em mim. É capaz de eu não estar realmente vinculada totalmente ou ser chamada para uma patota, porque, no fundo, não é tudo que eu vou sucumbir e baixar a cabeça e parecer que me agrada. Se algo não me agradar, eu vou dizer. E a gente estava falando um pouco antes que, assim, o dizer o que pensa, né, nem sempre faz você querer que os outros não necessariamente querem que você esteja junto o tempo inteiro. Sim. Eu vivo em paz hoje com isso também, mas eu sofri mais. Quando eu era mais nova, eu sofria mais com isso. Eu sofria também, muito, tentando pertencer, né? Tentando questionar, inclusive, como você falou. Tá, mas eu sirvo tanto, por que para tal coisa eu não sirvo? É isso. Eu sirvo tanto, né? E, assim, você sabe que eu todo dia de manhã eu falo um mantra, né? Para mim, que é assim, o universo me brinda com tudo que eu preciso para viver livre e em propósito, com clareza, leveza, alegria e abundância. Ah, que lindo. Essa é uma frase que eu escrevi e todo dia de manhã eu repito, né? E para mim a palavra-chave dessa frase é livre. Em propósito também, mas o livre, porque atrapalha muito, né? Uma fase da vida, né? Quando a gente não buscou tudo que você ajuda as pessoas a encontrar, que é o autoconhecimento, a gente acaba dependendo demais de ser gostada pelos outros, aprovada pelos outros, e no final das contas isso rouba poder da gente. A gente acaba não entregando ou não se sentindo poderoso em toda a nossa potência. Né? Isso. Enfim, então esse é um pouco do meu pensamento. Eu gosto muito disso. Foi. E aí vamos no Paz Pix Palco. Quando você criou as imersões, que você, no final, você parou de fazer as imersões ou continua fazendo as imersões? Ou você está em dúvida? Não, eu não estou em dúvida. Não? Não. Às vezes eu acho que você está... Na verdade, eu acho que eu torço para você voltar. Acho porque que todo ajuda mundo, demais as torce. pessoas, gente. Eu não tenho dúvida do que o modelo que foi criado e foi feito, eu não farei mais. Certo. Inclusive, eu não tenho dúvida. Eu sou muito firme nas minhas decisões. Né? E isso incomoda, inclusive, até as pessoas que estão dentro do meu ciclo. Mas aí eu vou te dizer que é um poder... Acho que é um poder que não é meu. Eu não estou dizendo, não vou fazer assim, mas porque eu decidi.
Talvez alguns 10 anos atrás seria por conta da Chay. Sim. Hoje é porque eu escuto algo maior. Eu sinto que um ciclo se fechou e que daquele formato não faz mais sentido eu fazer. Agora, dizer que eu vou fazer uma imersão, eu já fiz, depois do último Guerreiras mesmo, que foi em abril do ano passado. Que foi o 9, não foi? Que foi o 9, Isso. né? Foi o 9º encontro. Eu fui no 7 e no 8. E o que aconteceu no 9º, né? No 9º, o que aconteceu? Meu marido estava, na véspera, ele estava no Everest. Isso. Já começa por aí. Eu estava com a minha equipe sangrando para fazer acontecer. Eu baixei o preço da imersão pela primeira vez. Sim. Foi mais difícil ainda de vender. E foi no 1 a 1. Então, eu fiz 9 imersões, nenhuma com transmissão ao vivo, nenhuma com patrocinador, nenhuma vendendo com tráfego pago. Uau, caiu 5 vendas hoje. Sempre Entendi. no 1 a 1. Foi no Centro-Sul, que é o maior lugar de eventos aqui de Santa Catarina e, consequentemente, o mais difícil. Claro. Né? Que é o maior, então é o mais burocrático, mais cheio de coisa, e ao mesmo tempo é o que te traz mais posicionamento. Sim. Tinha um outdoor meu com uma foto, ou seja, ao mesmo tempo, aqui eu não vou fazer mais, é difícil. Então, eu preciso fechar num jeito bonito. Eu gosto de tudo que eu gosto de fazer, eu gosto de fechar por cima. Claro. Eu não gosto de fechar por baixo. Então, aquilo foi me trazendo uma clareza de que aquele seria o último. Eu estava cansada. Sim. Que dá trabalho. Dá muito trabalho, né? Então, eu estava cansada do jeito que estava. As pessoas estavam mais... O movimento estava forte? Estava, mas elas não estavam também vivendo a liberdade que eu dava. Estava muito dependente de mim. E essa não é a visão que eu tenho de futuro. A visão que eu tenho de futuro é que as guerreiras, as mulheres, os líderes, eles criem os seus próprios movimentos. Sim. E brilhem. E não fiquem codependentes do meu movimento. Tá claro. Isso me incomodava. Ai, sabe? As pessoas se preparavam a cada 3 meses para estar lá, para ter novos clientes, para estar arrumada. Elas estavam codependentes. E eu só sou mãe do Luca e do Felipe. É isso. Eu não sou mãe dos outros. É isso mesmo. Essa é uma decisão muito clara para mim. Então, num lugar de ego, eu continuaria. Mas a minha alma gritou, não. Para isso, tem que tomar decisões que doem. Não, como a gente tinha construído um lugar já de bastante sustentabilidade, né? Eu até falei para o meu sócio, meu marido, se precisar pegar crédito, a gente cria. Eu também tive um chamado muito forte de que eu queria colocar uma energia maior no digital, para ter um alcance maior de pessoas. Então, eu lancei uma formação de palestrantes. Eu vi. Eu vi que você acabou, depois de ter todo esse posicionamento, né? Ou presença no digital forte para vender a imersão, o Paz Pix Palco, a imersão, e de lá a mentoria e tal. Eu vi que você foi tanto para uma veia do palestrante, como falar sobre posicionamento. Isso. O que acontece? Por que nasceu a imersão? Eu faço imersão há muito tempo. Desde que há 10 anos eu faço workshops, imersões, cada vez com um nome diferente, com palestrantes. Sempre fiz. Esse movimento de fazer evento, eu tenho bastante know-how. Faço, e vou fazer agora, daqui uns dias vou fazer de novo. Sim. Né, 3 horas, um dia. Eu faço evento. Isso é muito fácil. Mas a imersão nasceu porque quando a gente lançou o livro Guerreiras Dizem Sim, eu estava descoberta. Eu estava sem apoio. Eu estava sem as livrarias quererem o meu livro, eu estava sem dinheiro, eu estava num momento em 2021 em que eu tinha dado uma parada nas mentorias, eu tinha me dedicado só ao livro, sabe? Eu estava ou era tudo ou nada. Só que eu não vou subir no palco para não vender. Então, já que a gente foi fazer um lançamento do livro com uma palestra, eu olhei para o meu time, que era meu marido e a Carla, só 2 pessoas, e disse assim, eu vou vender alguma coisa. O que você vai vender? Eu vou vender uma imersão. Uma imersão? Uma imersão. Vou vender uma imersão. E criei a imersão e vendi. E lá na imersão eu vendi a mentoria. Então, eu criei uma esteira de soluções com base no livro.
e que funcionou durante 3 anos muito bem, porque eu estudei, eu preparei estrategicamente, eu fiz essa escadinha. As pessoas compraram, e aí na segunda imersão eu já vi que queriam ir à próxima, aí eu já vendi a próxima, aí eu criei a comunidade, aí eu dava o Vale Pix, né? Então a pessoa saía de lá com Vale Pix, se você vender uma imersão, você ganha 50% da outra. Então eu criei um movimento de forma estratégica, como empresária, como empreendedora. E isso tomou uma proporção muito bonita. Foi muito bonito. Muito bonita. É mesmo. Parecia tudo concatenado, né? Isso. Só que o que eu entendi? Eu entendi que as mulheres, principalmente, elas queriam essa paz e esse Pix, mas elas também queriam palco. E eu não estava ensinando elas a estarem no palco. Eu dava palco, mas eu não ensinava. E aí eu vou ensinar elas a fazerem a imersão delas, eu vou ensinar elas a fazerem a palestra delas, eu vou ensinar elas a ganhar dinheiro com isso. E também comecei a ser contratada muito mais para ser palestrante em eventos, o que eu gosto muito. Sim. Né? Eu gosto demais. Gosta e faz muito bem. Eu acho maravilhoso a gente estar né, com um contratante de uma empresa que faz uma reunião com você e diz assim, olha, meu time está precisando ser reconhecido, se sentir pertencente. Meu time está precisando desenvolver tal habilidade. E eu desenho isso e entrego no palco. Então, para mim, é ok fazer isso. É gostoso fazer isso e tem um bom retorno. Sim. Né? Porque a gente sabe que o mundo dos palestrantes são muito bons. E aí eu fui ensinar a fazer palco. E aí a melhor forma de fazer isso não era numa imersão. Fato. Era um produto parrudo, um produto assim profundo. Hoje eu tenho uma formação com mais de 30 horas de aula, com oficinas ao vivo de palestras. Olha. E a partir dali cria-se um ecossistema. E ele ocorre fisicamente aqui em Santa Catarina ou ele é online? 100% online. Ou seja, galera, quem for de fora pode se inscrever. Está lá no site Chay Carione, é só ir procurar isso. E aí, Exato. E o que acontece, né, Cláudia? Como cria-se um movimento também ali, eu acabo inventando uma imersão de um dia, né? Para trazer essas pessoas. Então, já fiz uma imersão em Alphaville, que era para os palestrantes. E para as guerreiras. Eu vi que você estava lá em Alphaville, mas eu não sabia que era ligado a isso. Só que eu faço um dia agora, de uma forma mais leve. Mais leve. Porque antes era pesado. Muito trabalho. Antes era mais pesado. Dá muito trabalho, é verdade. Você vai palestrar na próxima. Tá bom, fechado. Quero ver. Vai me preparar para ir para o palco. Eu palestro, né? Você palestra muito bem. Mas é interessante, eu palestro, mas é diferente o palestrante do professor. Muito. E eu, na verdade, eu entendo que por eu gostar de profundidade, talvez eu tenha assim, mais uma paixão em ser professora do que em ser palestrante. Ao mesmo tempo, eu me sinto tocada por Deus quando eu sou palestrante. Isso porque mesmo. sai da minha boca coisas que eu não lembro que eu falo depois. Adoro. E as pessoas no final vêm falar, cara, você disse algo que tocou meu coração e eu precisava ouvir. Então, realmente, é quando você sabe que parece uma missão na Terra, né? Então, se me convidar, irei, com muito prazer. Já está convidada. Lindana. E me conta uma coisa, Chay. Tem uma frase sua que eu acho super impactante, que é o seguinte, sua história é bonita, só que está mal estruturada, né? No curso de palestrante ou de posicionamento, você ensina como estruturar a história de uma pessoa? Com certeza, com certeza. Eu ensino toda essa estrutura de palestra, porque a gente sente falta de se sentir segura. A segurança, ela é uma estrutura. Sim. Eu montar uma estrutura, um passo a passo, um roteiro, e eu gosto de trazer autenticidade. Então, a maioria das pessoas vai construir o quê? Uma linha do tempo, ou um bom currículo. A forma como eu ajudo a pessoa a construir a sua narrativa, estruturar, contar a sua história numa palestra, ela é mais estratégica. Entendi. E é mais libertadora, ou seja, a gente consegue contar... Porque eu já tive dificuldade de contar a minha história. É difícil a gente falar da gente. Sim. Né? Sim. E outra coisa, tem muitas estruturas, estrutura da jornada heróica, enfim. Sim. Mas tem como encontrar o teu jeito de estruturar a sua história. E se você não souber contar a sua história, outra pessoa irá contar por você. E não necessariamente... Desculpa, mas nem a mãe da gente conta a nossa história tão bem quanto a gente mesmo. Isso mesmo. É ou não é?
É Não verdade. tem como. Claro que é uma delícia você ouvir alguém te apresentando, que é diferente. Ontem eu palestrei e aí a mestre de cerimônias do evento fez aquele currículo. Meu Deus, me achei tão especial, tão importante, sabe? Nossa, eu sou tudo isso mesmo. Já é uma vantagem que eu não preciso falar isso numa palestra, porque isso afasta. Sim. Aí na palestra a gente conta história. É a tua história. E aí depois que eu saí da palestra, a pessoa disse: nossa, eu não me conectava com você. Mas depois que eu te escutei e que eu vi que você também é da roça, como eu sou, que você também estudou numa escola e é de trator, que você é tão poderosa, tão bonita e ao mesmo tempo tão gente como eu já estou até te seguindo. Ó, Então, esse é o poder da história. sim. Sem ser aquela coisa, eu era uma coitadinha, depois eu venci na vida, Sim. também que é chato. É. Mas a verdade é assim, tudo que você viveu foi o que te trouxe para estar onde você está hoje. E aí vem uma pergunta para você, Chay, que é: se você hoje encontrasse um empreendedor mais jovem, início de carreira, ou alguém que está começando a vida como você lá atrás começou, que conselho você daria para essa pessoa? Eu daria 2, eu dou sempre 2 conselhos. 1, faça musculação. Que eu deveria ter feito há 10 anos atrás e que agora eu tô sofrendo. Faça, porque a gente tem que estar firme. Tem. Tem que estar firme, Olha. tem que estar gostando de quem a gente é, tem que ter energia física. A gente vive num mundo físico. Vai fazer musculação, vai cuidar da tua saúde. E o segundo, contrate bons mentores. A gente é muito arrogante. É. A gente acha que sozinho dá conta, que a gente tem... Até porque quando a gente vai empreender, é porque a gente já teve uma certa experiência ou no CLT, ou com alguma sociedade, ou com a família. Então, a gente já acha que está com uma bagagem pronta. Mas ter alguém, mentor de verdade, que vai te dar um tapa na cara ou te empurrar na hora que você precisa, faz toda a diferença. Quem são seus mentores ou mentoras? Eu acho que eu nunca tinha te feito essa pergunta. Tem pessoas que você ouve? Tenho. Ah, que Eu legal! tenho. A gente tem que ter, né? Eu tenho. Hoje eu vou te dizer que a minha principal mentora é a Roseli Boschini, que é a CEO da Editora Gente. Olha que interessante. Eu pego um avião, saio daqui e fico 2, 3 horas sentada conversando com ela. E ela, sabe, eu saio de lá assim, ai, que bom. Olha, que legal. Que bom que ela falou tudo que ela me falou. Que bom que e ela exerce um papel de mentora que é muito como eu exerço também, que é desconstruir para construir. Isso, exatamente. Né? Ela desconstrói de um jeitinho doce, vai indo. E que ainda eu digo assim para ela, tudo bem, não precisa pegar tão leve, que eu entendi. Então, eu considero ela muito minha mentora. Estou escrevendo o 2º livro, sai agora no final, com eles, né? Olha. Sai agora no final do ano, se Deus quiser, que é sobre transição de carreira, sobre Paz, Pix e Palco, sobre o método, sobre esse restart que a gente tem que recomeçar. Então, ela, que não é só para mulheres, que ela mesmo disse agora é para todo mundo. Então, em muitos momentos ela já me pegou, já me colocou numa sala, já disse faça isso, faça aquilo. Eu tenho outros mentores, assim, que eu troco muita ideia, né? O João Paulo é um amigo querido que eu sou mentora dele, mas que ele também acaba sendo meu mentor. Eu tenho o Pereira, que é um cara que a gente, por conta das nossas correrias de palestra, a gente acaba não se ajudando tanto como a gente gostaria, mas a gente fala assim, Chay, marca um horário pra gente conversar, quero saber o que tu tá fazendo, pra eu te dar uma ideia, eu também te dar. Tem muita troca, né? Eu tenho muita troca. Genuína. Genuína. Que legal, hein? Eu combino isso, eu acho que isso é muito importante, a gente ter troca. Eu tenho muita troca de parar tudo que eu tô fazendo, se eu precisar, para atender alguém e para essa pessoa me atender. A Fábio Comunello é uma mentora para mim. Eu sou a mentora dela, escolhida, né? Ela me paga para ser a mentora dela, mas ela se tornou uma mentora para mim. Então, eu tenho... É a Fabi, né? É a Fabi. A Sim. Fabi, que é estrategista da nossa marca. Isso, de marketing. Ela é maravilhosa. E ela é a estrategista da nossa marca. Então, recentemente, eu fiz um rebranding da marca com ela. E fiz o rebranding. Eu tinha feito Legacy, tinha feito Guerreiras, tinha feito um monte de marca. Mas eu não tinha feito a Chay Carione com ela.
E foi assim, ó, um branding terapia. Olha, que delícia. Foi muito bom. Então, ela exerce, desde o ano passado, um papel como mentora também. Eu chamo ela de, ai, Fabi. E a gente troca muito, especialmente com esse olhar estratégico e humano. Sim. E olhar para o futuro. O que você vai fazer daqui a pouco? O que você vai continuar fazendo? Pergunta. Né? A gente não vai parar, é isso. Não vai parar. Mas também a gente escuta, e você deve escutar. E vocês também devem escutar. Ai, você devia fazer isso. Você devia fazer tal coisa. Você devia não sei o quê. Você devia estar em tal lugar. A gente escuta, a gente tem muita interferência. É. Eu tenho muita interferência. Hoje eu já lido melhor com as interferências. Interessante. Há pouco tempo atrás eu não lidava. Gerava até uma rebeldia. Eu me defendia. Não faço porque tal coisa. Eu não quero fazer porque não sei o quê. Hoje eu acolho, agradeço, não justifico e vou para casa. E vai para casa. É. Algumas coisas escuta e outras joga no lixo. Muitas. Não vou fazer isso. Muitas, enfim. mas tem muita interferência. Eu tenho muita interferência ainda. Olha. Fico pensando das pessoas que têm essas interferências e não têm mentores, né? É. Ou não têm uma paz interior suficiente para poder ouvir. É. E hoje... Cara, esse nosso podcast aqui está sendo tão instrutivo. Você está falando tanta coisa importante para tanta gente. E gente que pensa isso, próxima fase da vida, essa visão do mundo digital. Você deu muita coisa real hoje aqui. Generosamente deu. Foi muito bom tudo que você está falando. Eu venho buscando, assim, um relacionamento maior com Deus. Então, eu encontrei nesse caminho, nessa busca, alguns mentores espirituais. Algumas pessoas que conhecem melhor esse relacionamento com Deus, que são pessoas que têm me cuidado de um jeito que eu sentia falta, que é sem esse poder, porque o poder não está em mim, o poder está nele. É isso. E isso eu sentia muita falta de estar num lugar assim, sabe? De é shy. E eu encontrei pessoas generosas, amorosas, apaixonadas, né? Voluntárias, que me acolheram. E aí eu venho vivendo um movimento para conhecer mais Jesus, para me conhecer com Jesus. Identifico total isso que você está falando. E está sendo assim, ó... libertador. Nossa, essa é a palavra. Quando você falou de liberdade, e eu escrevo aqui que a nossa busca é por liberdade. É isso. Até esses dias, eu tô arrepiada falando para você, tá? Até esses dias eu me sentia escrava. E eu recebi essa mensagem, essa luz, essa paixão de Cristo no momento que eu recebi isso sobre a escravidão, e eu mandei uma mensagem para minha irmã e para a Fabi, porque não era só para mim, era para nós três. E eu disse, a partir de hoje nós não somos mais escravas, nós somos livres. Sim. E elas são duas grandes mentoras de Deus na minha vida, minha irmã, a Luana, e a Fabi. A Luana é maravilhosa. Ela é. Eu tenho muito interessante, porque esse caminho que você está falando, né, da aproximação com Deus, né, e cuidar da sua espiritualidade, além de malhar e fazer ginástica e musculação. É mais difícil. Oh, meu marido. É algo também que eu tenho por conta de estar num segundo relacionamento, né, um namorado que é muito cristão, de origem, e foi transformador na minha vida. Olha. Ele é da Congregação Cristã do Brasil, né? E aí, Nelson, nunca tinha te falado disso. Nossa, gente, que loucura. E toda vez que eu vou na congregação, né, congregar no domingo, gente, eu vejo testemunhos que eu falo que dá até vergonha da pouca fé que eu tenho. Porque você vê, assim, obras tão maravilhosas sendo feitas e pessoas com tanta fé, que aí você fala, pô, a pessoa saiu do controle. Ela realmente confia na mão de Deus. Ela confia que o poder está nele. Isso. E não em si, para você fazer a diferença, para você ser protagonista. Isso é um ledo engano do mundo executivo. É. E se você me perguntar, é algo que, ao deixar de ser executiva e virar conselheira, como você não é o dono do número exatamente, você cobra, você acompanha,
de certa forma, você tem menos o ego, sabe? No sentido de eu aceito que eu sou um colegiado para apoiar, mas não sou eu que faço a diferença e que tenho o controle. Então, embora as pessoas às vezes digam que a posição dos conselhos elas têm muito ego, para mim foi um sentimento de ser menos egocêntrica ao estar no colegiado. Eu acredito. E eu, como executiva, eu sentia que eu era muito mais egocêntrica e me cobrava de uma função de fazer a diferença. No fundo, eu aceitava o ser escrava. Isso! Eu, assim, usando, né, parafraseando tudo que você está falando, eu aceitava ser escravo e, no fundo, eu achava que era esse o meu papel e que eu tinha que estar ali para aquilo. E via mérito nisso. E, na verdade, o mérito é ser livre. Mas é difícil, né? Porque também tem julgamentos quando você opta por essa liberdade, porque também tem consequências, né? Às vezes o dinheiro não é o mesmo. Enfim, tem consequências. Tem renúncias. Tem renúncias. Tem né? renúncias. Mas é libertador. É libertador. Chay, que conversa maravilhosa. Que a gente está caminhando para o final. Que coisa tão profunda que a gente falou. E que provavelmente algumas pessoas só vão entender. Porque é muito do momento que a gente está para a gente conseguir. Eu estou emocionada te olhando agora. Você é muito maravilhosa. Isso, né? Não é todo mundo que vai entender. Mas que a iluminação chegue para todo mundo. Amém. Amiga, me conta uma coisa. Tem algum sonho que você tem e que você ainda fala, eu tenho esse sonho que eu quero realizar? Ou você está bem com o que está vindo? Contrário do que eu tenho. Isso é paradoxal. Eu tenho um sonho bem mundano. Eu tenho um sonho assim de acordar, de chegar um momento, e eu tenho orado por isso, hein? De não me preocupar mais com dinheiro. Eu tenho um sonho de dinheiro realmente ser uma coisa mais leve na minha vida. Cara, como eu consigo identificar? Sabe? Porque ainda é uma guerra minha. É uma guerra. Essa abundância, eu tenho uma mente muito abundante. De onde eu vim, o que eu faço hoje, eu tenho uma mentalidade muito abundante. Não vivo na escassez. Porém, eu ainda tenho essa amarra. Eu ainda tenho esse contado. Eu ainda tiro daqui e boto ali. Eu sou empresária, né? Eu comprei um salão de beleza dentro de um shopping. É uma operação gigante. Amanhã eu vou conhecer. Você vai ver. São 45 funcionários. São 2 andares dentro de um shopping. É uma operação de domingo a domingo, das 10 às 10. Então, uau! Então, assim, eu pago contas altas, né? Na Impacto, a gente tem uma estrutura menor, mas tem 10 anos. Eu trabalho com gente muito graúda lá dentro. Sim. E o meu time da Impacto é um time sênior. Então, são pessoas que eu tenho uma responsabilidade. Sim. E aí essa conta do dinheiro, do caixa, do DRE, da competência, do contas, quem está devendo, a nota fiscal. Ao mesmo tempo, eu fecho contratos com empresas grandes e boas, tipo Boticário, tipo Itaú. Por quê? Porque eu tenho crédito, tenho tração, eu consigo colocar dinheiro na frente. Então, eu faço todo um evento para depois. A gente vai te pagar em 75 dias. Tudo bem, né? Todo mundo que pode isso. Então, eu tenho essa sabe, eu estufo meu peito. Ao mesmo tempo, eu tenho um sonho de ser bem rica. Mas você sabe que às vezes eu fico pensando, quem é meio como a gente gosta tanto de compartilhar. Não sei se a gente vai ter tanto, não. Porque também... Eu não vou fazer milhões, não quero andar de jatinho, não. Eu também nunca pensei nisso, não, gente. Não é isso. Como é que tem gente que, a meta é ter o jatinho? Não é. Não. Não é. Realmente tá sobrando mais, só isso. Chay, para terminar, a gente sempre faz para os nossos convidados uma pergunta sobre liderança. Por isso, eu pergunto para você, o que significa ser líder para você? Ser difícil, hein? Eu amo liderança. Ser líder é ser a pessoa que influencia, sabe? Não é a pessoa que faz, não é a pessoa que dá exemplo, é a pessoa que influencia, que movimenta, que deixa é o vento, aquele vento bom, assim, uau, passou por aqui, me acordou,
me ensinou, me dirigiu, me deu a direção. É como se fosse aquele barco, né? É o vento da vela. Esse é o líder. O líder é esse, não é aquele que faz tudo. Não é aquele que está lá às 8 da manhã. Não é mais. Já foi. O líder é o que inspira, é o que sopra. Ai, terminamos no nosso programa de maneira poética. Maravilhoso. Um programa ficou longo, mas eu posso dizer, cara, como é maravilhoso estar com você, amada. Amo, querida. Te amo muito. Nossa. Quando eu te conheci, eu preciso dizer aqui para tua audiência, quando eu conheci Cláudia Elisa, eu disse assim, meu Deus, meu sonho é ser você. E eu falava para ela, meu sonho é ser você. Então é muito interessante Muito isso. louco. É uma admiração mútua, um carinho muito grande que a gente tem um pelo outro. Agradeço demais seu tempo. Imagina. Foi maravilhoso tudo que você trouxe. De novo, de uma maneira humilde e verdadeira, dando a real, demonstrando, assim, falando de sucessos ou insucessos e dificuldades de uma maneira que quem te conhece perto sabe que é a sua maneira. Nunca vi você sendo diferente, querendo transparecer o que não é, né? Então, para mim, mais um motivo para te admirar, porque eu vejo em você o que eu vejo também em mim. Então, eu acho que dá uma sensação de que, pô, eu não devo estar tão errado assim, né? Eu também Ela é maravilhosa assim, sendo como é. Então, é isso. É isso. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada a você. E, pessoal, se vocês ouviram isso, perceberam assim, cara, esse conteúdo eu tenho que mandar para o meu amigo, para minha amiga, porque ele ou ela precisa ouvir isso, pode mandar, compartilhe. E pô, se inscreve no meu canal, ativa o sininho, porque toda vez que a gente lançar um episódio novo, você vai ser informado, vai ser informada aqui pelo nosso canal. Tá bom? Obrigada por assistirem mais esse episódio do nosso Liderança em Pauta. Até a próxima.